Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Fitness. Aqui é Daniel Boico e comigo, direto do Rio de Janeiro, Fábio Broco. Fala galera, oi Daniel. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque o podcast tem essa liberdade, não sei o horário que a galera tá ouvindo. Eu sou o Fábio Broco, então vamos lá, né? Pro primeiro episódio. E hoje a gente tá recebendo um convidado muito especial aqui, que eu conheço esse cara desde 2008, 2009, Alexandre Marciano, que tem uma história incrível junto às artes marciais, e hoje a gente vai falar de muito jiu-jitsu. Seja bem-vindo, Alexandre. E aí, galera, beleza? Muito obrigado pelo convite, muito honrado, né? E muito feliz, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre jiu-jitsu, sobre atividade física, sobre qualidade de vida, cara, eu realmente fico realizado com esses momentos, porque essa é a minha missão sobre a Terra. Que legal, cara. Bom, obrigado por ter aceitado esse convite. A gente está iniciando esse episódio aqui com muita energia e com certeza o conteúdo que vai ser gerado aqui vai agregar muito na vida da nossa audiência aí. Alexandre, quanto tempo você tem de vida aí nas artes marciais? Pra gente começar Cara, eu comecei a treinar no final da década de 90. Então, se eu fizer uma conta rápida aqui, que eu já tô começando a ficar com dificuldade de fazer cálculos devido à idade, mas eu acho que são 23 anos ou 24 anos em cima do tatame, né? É um tempo muito considerável. Hoje você é o fundador de uma bandeira, né? O fundador de uma instituição que é a Sete Jiu-Jitsu. Mas até a 7 se desenvolver, tem aí muitas e muitas histórias, uma caminhada longa, como você mesmo colocou aí, né? Década de 90. E a 7 Jiu-Jitsu surgiu aí com qual propósito? Cara, eu iniciei no jiu-jitsu como qualquer cara que iniciou no passado, né? Principalmente caras que tiveram acesso ao jiu-jitsu na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, que era... Cara, o jiu-jitsu único e exclusivamente era focado no combate, na luta mesmo, né? Comigo não foi diferente. Eu fui embalado como, sei lá, milhares de professores de jiu-jitsu ao redor do mundo, embalado pelo Royce Gracie. Um cara franzino, um cara que não tinha aquele estereótipo de lutador e que chegou no primeiro UFC vencendo caras muito maiores que ele, né? Isso chamou muito a atenção de muita gente na época, principalmente da galera que sofria um pouco de bullying, né? Hoje a gente tem essa terminologia, naquela época não existia essa terminologia, mas isso sempre existiu, né? E, cara, eu e um monte de gente viu no Royce a capacidade de, cara, ser forte, né? Pô, se esse cara consegue, a gente vai conseguir. Então eu entrei basicamente com o intuito de ser lutador mesmo. Cheguei a fazer algumas lutas, infelizmente, logo no início da minha carreira de lutador, 2001 ou 2002, não vou me recordar agora o ano exato, eu sofri um acidente de moto. Eu sou apaixonado por motos também, né? Ah, eu vi isso. Você chegou hoje aí numa Harley, Broco. O cara chegou aqui numa pinta de motoboy, mas não, sabe, aquele hard assim mesmo? Aquela Harley que todo mundo sonha em ter? Então, é uma paixão minha a moto, né? Só que, infelizmente, a moto ela tem alguns efeitos colaterais, né? E eu quebrei a minha perna, precisei fazer 2 cirurgias na altura do tornozelo. Isso, na época, me deixou praticamente 1 ano sem poder treinar. Não podendo treinar, eu acabei me tornando treinador. Foi meio que por acaso, é engraçado, né? Eu falo sobre isso porque hoje as pessoas elas destacam. Inclusive, tu já treinou comigo, já esteve no tatame comigo, as pessoas destacam a minha didática, né? As pessoas falam bastante, pô, mas quando tu ensina eu aprendo, pô, como tu ensina? E eu nunca quis ser professor, eu não gostava, inclusive, de ensinar, porque eu tinha essa vontade só de ser lutador, e quando eu me vi impossibilitado de treinar e precisei começar a treinar pessoas, cara, eu descobri uma coisa que eu era apaixonado em fazer e nem sabia que era. E aí me tornei treinador meio que por acaso, e focado exclusivamente na competição ainda. Na performance. Na performance, alta performance. Como eu fiquei impossibilitado de combater, de lutar, digamos assim, né, em alto rendimento, porque posteriormente acabei participando em campeonatos de jiu-jitsu, mas em alto rendimento como eu queria, eu não consegui mais. Mas eu virei um treinador focado em alta performance e fiz atletas incríveis. Legal, né? Porque você meio que refletiu o seu sonho de ser um lutador, um campeão nos seus atletas. Exatamente, perfeito. Naquele momento eu nem conseguia fazer essa leitura.
Mas hoje eu faço essa leitura, né? Tanto que eu coloquei toda a energia da minha vida naquele propósito, naquele projeto, né? E acredito que foi por isso também que nós tivemos excelentes resultados, né? Inclusive, no ano de 2007, eu figurava entre um dos melhores treinadores do país, graças ao resultado dos meus atletas. O canal Combate fez um programa exclusivo comigo na época, que era o programa Cara a Cara, hoje não tem mais, né? Então, assim, foi um momento da minha carreira onde realmente, dentro daquilo que eu me propus fazer enquanto treinador, a gente conquistou muita coisa legal. E isso no jiu-jitsu, como treinador de jiu-jitsu. Não, na verdade eu entrei... Antigamente, vamos lá, vamos fazer um pouquinho da... Era o Vale Tudo. Vamos fazer um pouquinho do retrocesso histórico. O que acontece? Quando a gente fala de jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu, é muito recente. As pessoas, elas não têm essa visão, mas, cara, início de anos 2000, década de 90, tinha pouquíssimo campeonato de jiu-jitsu, pouquíssimo. Entendi. Nem as federações ainda eram bem organizadas. Para tu ter uma ideia, o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu fora do Brasil que aconteceu foi em 2007, foi ontem. Caraca. Foi ontem. Até então ele acontecia no Brasil, era um campeonato desse tamanho, mal organizado. Então, assim, essa visão do jiu-jitsu competitivo como esporte... Claro que hoje está muito disseminada, mas não é uma coisa que antiga. Não é uma coisa que sempre foi assim. No eixo Rio-São Paulo aconteciam desafios, né? Mas eram eventos menores também, mas não era tão desenvolvido. Então, basicamente, nós entrávamos no jiu-jitsu porque nós queríamos lutar o antigo Vale Tudo, né? A gente chamava de Vale Tudo, né? E aí não só eu, outras pessoas entravam no jiu-jitsu e treinavam também outras modalidades para poder desenvolver essa carreira no Vale Tudo. Por isso que eu também me graduei no Muay Thai e tive ótimos atletas no Muay Thai, no Vale Tudo, né? Quando eu falo desses atletas que eu treinava, eu estou falando de atletas que lutavam o Muay Thai, que era o circuito do K1, né? Um circuito de um evento japonês, era o maior evento do mundo de luta em pé, hoje também não existe mais, e de lutadores de MMA, né? Eu tive atletas no Jungle Fight, no Shotô, no Bitet Combat, os maiores eventos da época que giravam ali, os meus atletas estavam lá. Olha só, interessante. Então, o teu background, ele vem dentro da arte marcial, mas o jiu-jitsu era só mais uma arma que vocês tinham naquele momento da performance, exatamente, porque o foco era porrada. Exatamente, ele era altamente necessário para aquilo que nós precisávamos fazer, né? Não há como você entrar num embate, numa luta de MMA hoje, sem você saber jiu-jitsu. Não existe, né? Isso é impensado, né? No passado, isso era mais forte ainda, por quê? Porque no passado existia mais essa diferenciação de estilos. Então, às vezes, o cara treinava só Muay Thai, ou o cara, sei lá, treinava só Karatê, ou só boxe. E ele defendia a bandeira dele. Defendia a bandeira dele, era aquela coisa bem de defender a arte marcial, e todo mundo que tinha o jiu-jitsu se sobressaía. Tanto que foi por isso que o jiu-jitsu explodiu no mundo todo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que lá nos primeiros UFCs, o lutador de jiu-jitsu, ele ia de kimono. De kimono, positivo, né? Que é impensado hoje, exatamente, né? Se tu ir de kimono, os caras vão te matar, cara. Ele vai agarrar o teu kimono e vai te matar. Mas por quê? Porque hoje todo mundo conhece o jiu-jitsu. Naquela época, por não conhecer, é o que eu digo até hoje, do poder que o jiu-jitsu transfere para uma pessoa normal, né? É impossível, e é óbvio que nós não estamos aqui falando de violência ou pregando algo nesse sentido, mas é impossível uma pessoa que não sabe jiu-jitsu, na rua, por exemplo, tentar agredir um lutador de jiu-jitsu e ter êxito nisso. Não tem como, ela não vai conseguir. A não ser que ela saiba jiu-jitsu também. Por isso que naquela época a gente via os caras entrando de kimono e se dando bem, porque o cara que estava do outro lado não sabia jiu-jitsu. Quando ele via, ele estava perdido no meio daquele embolo ali e tinha que dar os 3 tapinhas porque ele já estava com um golpe encaixado, né? Hoje, como todo mundo sabe jiu-jitsu... Não, entendi. Não, bem interessante. Desculpa, não, vai lá. Aqui, deixa interrompe. deixar claro aqui pra galera da audiência, né, que eles estão no estúdio, eu tô separado, então pode acabar acontecendo isso. Mas assim, eu tô fazendo papel aqui, inclusive, da galera que não entende nada em casa. Eu conheço o jiu-jitsu, obviamente, né? A gente vai chegar num ponto muito interessante, porque eu vivo muito entre Estados Unidos, Brasil, e eu sei que o jiu-jitsu nos Estados Unidos, o povo admira muito o jiu-jitsu do Brasil, inclusive, né? A gente vai chegar nesse ponto já da minha dúvida. Mas você falou um negócio
Que o pessoal do jiu-jitsu, galera do jiu-jitsu, não fique zangado comigo, é porque eu não entendo. Você falou assim, não usa kimono, mas eu vejo que tem uma roupa no jiu-jitsu. Aquilo, qual é o nome? Existe um nome? É diferente? Qual é a vestimenta do jiu-jitsu? Porque a gente que é leigo, acho que tudo é kimono, aquela roupa é kimono. Eu sei que a galera não gosta de lavar, que eu tenho amigos que não pode Não, lavar. que isso, meu irmão, não fala isso não, rapaz. Onde é que ele tá? Vou lá pegar ele agora. Não, brincadeira. Que não sei, que não pode lavar, eu já ouvi essa história. Não fala isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrapalhar aqui o flow da conversa, porque a galera aqui não é do... que a gente quer que isso alcance todo mundo. Explica pra gente. Então, não é um kimono que vocês usam. O que vocês usam? Não, excelente. Eu acho que essa tua interferência tem que acontecer mais vezes pra gente conseguir elucidar mesmo. Não, eu vou fazer. Eu sou o burro aqui. Pra gente conseguir elucidar algumas coisas. O jiu-jitsu tem kimono, sim. É kimono que a gente usa. O que o Daniel falou é que no passado, nas lutas de MMA, no UFC, por exemplo... o atleta de jiu-jitsu entrava e lutava de kimono, o que hoje não tem mais como fazer. Se um atleta entrar de kimono hoje para uma luta de MMA, ele vai estar em muita desvantagem, porque o outro atleta vai segurar no kimono dele e vai... Entendeu? Mas por que no passado dava para entrar de kimono no MMA? Por conta que as pessoas não conheciam muito o jiu-jitsu. Porque assim, pensa o seguinte, Entendi. Broco. Não, agora faz sentido, então, pra mim. Uma coisa interessante Não, que só você falou... peraí, só deixa eu te interromper. Você foi beber água. Só deixa eu te interromper aqui, não. Pessoal que está nos ouvindo, não interessa em que ano você esteja, as pessoas lavam o kimono, sim, o kimono Mas, eu vou confessar... O kimono é cheirosinho. É cheirosinho. Então, Bruno, meu amigo, vou mandar esse episódio pro Bruno. Manda. Essa história de não lavar kimono, você tá por fora. Tá maluco, Eu vou confessar aqui... Fala pro Bruno que ele nem entra na minha academia, hein? Eu vou confessar aqui... Achei isso importante, porque eu falei, como assim não lava kimono? Enfim. Lá vai o Daniel. O Daniel vai falar de coisa do passado que vai comprometer o jiu-jitsu. Eu já sei, vai. Vou abrir o coração aqui agora, que é o seguinte. Vai que eu explico isso aí também. Na 7... jiu-jitsu, que eu treinei com o Marciano, mas vamos voltar lá em 2008, 2009, quando a gente era companheiro de tatame. Rapaz, eu treinei com uns caras lá que eu batia porque eu não aguentava o cheiro do kimono do cara, mano. Aqui, deixa eu explicar isso aí. É a estratégia dos caras, velho. Estratégia. O kimono chegava a ficar duro, assim, rapaz. Tu tirava o kimono. O kimono parecia que tava engomado, que a mãe tinha botado o kimono. Mas não, o que acontece? Deixa eu fazer mais um retornozinho novamente. O jiu-jitsu antigamente, e quando eu falo antigamente, pessoal, eu não tô falando de 40 anos atrás. Eu tô falando de um passado muito recente, porque o jiu-jitsu ele começou a ter princípios metodológicos no Brasil em 2009, 2010. Antes disso, não tinha muito método. E como o jiu-jitsu ele ficou focado mais de 100 anos só na luta mesmo, só na guerra, só na batalha, isso foi muito importante porque provou que o jiu-jitsu funcionava, mas teve um efeito colateral aí. Teve um efeito colateral dramático, que as pessoas acabaram deixando a disciplina de lado, a marcialidade, né? A arte marcial, ela preza por higiene, por limpeza. Cara, isso foi deixado de lado em detrimento de você olhar só a luta. O que interessava no jiu-jitsu era vencer, era ganhar. Então, esse pouco cuidado, não só com o kimono, mas com a estrutura da academia, com o ambiente da academia, realmente é uma coisa que acontecia. Entendi. Então, né, tem um certo fundamento. Mas aproveitando um pouco do que você falou, né, o que te fez iniciar lá no final da década de 90, que era o combate, né? E eu tenho 37 anos, então nessa época eu era um jovem, né, ali perto, no final da minha adolescência, início da juventude, e era muito comum, né, e eu acho que isso é interessante porque eu acho que isso perdeu um pouco, mas assim, aí você vai me dizer se você ainda acha que existe um certo preconceito,
porque aconteciam de pessoas que faziam o jiu-jitsu e se envolviam em brigas na rua. Certo. E aí eram várias notícias, né, que a gente passava na época de briga, e tinha algum grupo, e associavam o jiu-jitsu à violência. E eu sei que hoje, né, assim, como eu falei, eu não conheço muito, mas eu vejo várias pessoas que trabalham e que lutam hoje contra essa imagem, né? Falam, não, olha só, isso daí não tem espaço para violência, para essa questão de sair na rua brigando à toa, se defender. Eu entendo que eu acho que é importante. Eu gostaria de saber para me defender também. A galera em cima de mim, eu tenho que saber me defender. Mas a briga à toa... Então, como é que foi isso, né? Porque, assim, então você passou por esse período que eu acho que existia um certo preconceito. Na verdade, é o pessoal da confusão, né? Ainda hoje, 2021, você acha que ainda tem um certo essa estigma ou não? Como é que tá isso hoje no mundo do jiu-jitsu? Porque hoje, como você disse, né, tá com metodologia, tem, né, tá um pouco mais estruturado. Como é que é isso versus década de 90 e 2021? Cara, infelizmente, nós ainda sofremos esse estigma, né? Nós sofremos muito menos, porque muitas academias têm se organizado, mas nem todas as academias estão organizadas em termos de método. Eu ouso a dizer que a maioria ainda não está. Tanto que uma coisa que sempre me perguntam, como é que eu sei se a academia é boa, se a academia tem um método, né, para eu me matricular? E eu sempre dou a mesma dica. Eu sempre falo, cara, nunca se matricule na primeira academia de jiu-jitsu que você entrar. Faça aulas experimentais em mais de uma academia. A maioria das cidades tem mais de uma academia de jiu-jitsu, para que você possa observar que aquele professor tem uma boa linha de trabalho e tem um método desenvolvido. Porque isso que tu falou realmente acontecia. As pessoas entravam no jiu-jitsu basicamente para brigar, basicamente para combater. E aí tudo era motivo para provar que o jiu-jitsu funcionava. Veja só que loucura, vê se dá para acreditar nisso. Se nós lembrarmos, inclusive está no YouTube isso, nós tivemos um Globo Repórter na década de 90 com uma sexta-feira à noite totalmente dedicada a depreciar o jiu-jitsu, a falar dos pit boys, a falar dessa cultura de briga que o jiu-jitsu estava inserido. E realmente, infelizmente, né, por conta de uma visão deturpada do que é a arte marcial, isso aconteceu. Hoje isso não acontece mais, mas nós ainda, a maioria das academias ainda precisa avançar em termos de metodologia, né? Mas nós estamos conseguindo, a passos largos, mudar essa visibilidade com um trabalho bem feito, né? Não é só a SET, nós temos outras academias aí que têm um ótimo trabalho metodológico. Nós temos o jiu-jitsu como profissão hoje fora do país, né? Os professores de jiu-jitsu são altamente requisitados fora do país. Então, o diploma de faixa preta do jiu-jitsu, ele virou quase que uma formação acadêmica pro cara. E eu vou complementar aqui nisso que o Broco trouxe. Lá em 2008, quando eu busquei o jiu-jitsu, foi justamente com essa visão, assim, Tu vê que não estamos falando de 50 anos atrás. Né? Eu quero ir pro jiu-jitsu lá, porque, mano, aonde eu vejo aqui reportagens, os caras do jiu-jitsu são bravos. mete pau, velho. eu quero que alguém me olhe torto, eu quero sair na porrada. Então, lá em 2008, 2009, quando eu, inclusive, conheci o Marciano, já falei aqui, eu fui pro jiu-jitsu com esse objetivo, de aprender a brigar, entendeu? E, inclusive, eu não vou falar o nome da academia aqui, mas eu tinha um primo que treinava em Curitiba, que ele, mano, e na academia falava, você tem que ir pra balada e você tem que deixar alguém no chão. Tipo, né? Era justamente aquele estímulo, Cara, né? eu vou falar de uma loucura que tinha no passado, que é engraçado que os caras brigavam de determinados times, cara. E meio que depois fazia o coro, jiu-jitsu, né? Louco, pra marcar aquele território que foi o jiu-jitsu que criou aquele ambiente ali, né? Então, assim, é uma loucura, mas é o que acontecia. Inclusive, nós temos também relatos históricos aí de campeonatos que tinham que terminar porque... Cara, Pau fechava. Era uma equipe tentando vencer a outra de qualquer jeito e quando via, os caras invadiam e o pau comia, meu irmão. A torcida ia junto, a torcida ficava, né? Ficava meio doida, eu acho, entendeu? Então assim, eu acho que muita coisa do histórico atrapalhou, né, a modalidade. Com certeza. Porque, né, rola essa o preconceito, né, Broco? Né?
o preconceito que se criou, né? E Do assim, tipo, acaba criando Broco, eu acredito que nós vamos falar isso à frente, mas só quem treina jiu-jitsu, um bom jiu-jitsu com um método bom, só quem vivencia isso consegue saber, cara, a quantidade de benefícios que o jiu-jitsu traz para a vida da pessoa. Cara, ele é uma modalidade muito particular. Eu sou formado em luta em pé também, e eu sempre falo isso para as pessoas, nada transfere o ensinamento, a tenacidade, a resiliência que o jiu-jitsu consegue transferir para o praticante de forma natural. Ele é incrível. E, infelizmente, por conta disso do que a gente está falando aqui, as pessoas não se atentaram muito a isso ainda. Mudou muito, né? Hoje meus alunos são médicos, advogados, homens de negócio, que observam no jiu-jitsu algo que consegue transformar o cotidiano deles, né? O cara vai fazer uma cirurgia, ele tá mais acostumado à pressão, ele tá mais calmo, ele tá mais frio, o cara tá numa mesa de negociação, o jiu-jitsu ensinou ele a pensar melhor, a respirar, a olhar quais são as alternativas. O xadrez humano, né? É o xadrez humano. Eu costumo... é muito legal, assim... Bro, quando você for fazer uma aula experimental aí no Rio, você vai ver que não existe nada mais desconfortável quando você tá embaixo de um cara que consegue botar uma pressão absurda. O Marciano é desse, tá? Que consegue botar uma pressão absurda e você tá ali. Porque se você se desesperar, mano, você vai acabar teu oxigênio ali. Então você precisa manter uma tranquilidade e começar a perceber as falhas que ele tá cometendo para você conseguir sair daquela situação. Então, trazendo isso pro cotidiano, pra vida, cara... O que o Alexandre colocou aqui agora é real. Você tá numa mesa de negociação, né? O teu cliente tá ali jogando, batendo bola com você. Você precisa conseguir manter a calma para tomar as melhores decisões. Então você consegue sim pegar os ensinamentos que o jiu-jitsu te ensina ali na prática e reverberar para sua vida. Isso eu provei, Seria então um pouco como agir diante de pressão, né? Positivo. Que é um ambiente de pressão, que é o que a gente vive mesmo no dia a dia. Com certeza, cara. É isso aí. Entendi. Fica então a dica aí pra galera. Eu tenho uma academia aqui perto, eu vou fazer uma aula experimental, mas vou seguir a dica, eu vou ver várias. Sabe por quê, bro? É assim, ó, sabe por quê esse ambiente de pressão? Porque no jiu-jitsu você sofre pressão em todo o treinamento. É diferente de qualquer outra modalidade. Por quê? Vamos fazer o exemplo do boxe, ou do Muay Thai, que eu sou versado, ou do Karatê, lutas em pé de forma geral. Essas lutas, você não pode treinar ela de forma real todo dia. Porque o que seria treinar ela de forma real? Dar soco na cara do cara, um dá soco na cara do outro até nocautear o cara. Isso é a luta, né? Isso é a luta. Cara, não tem como você fazer isso. Você vai se lesionar, você vai ficar bobado da cabeça rapidamente. Então você faz treinos que são simulados. Você bate um saco, você bate uma manopla, você treina uma esquiva, né? Coisas que treinem o seu físico, né? E no jiu-jitsu, como você não tem o golpe traumático, não tem soco e não tem chute, a ideia do jiu-jitsu é você criar uma alavanca contra uma articulação. E quando eu crio essa alavanca que está a ponto de quebrar o braço do cara, por exemplo, o cara me dá os 3 tapinhas e para, nós temos no jiu-jitsu a possibilidade de treinar de forma real todo dia. Então, por exemplo, os meus alunos, eles lutam mesmo, lutam de verdade, todos os dias durante 40 minutos. Esses caras, eles estão muito acostumados com a pressão. Eles estão muito ambientalizados, habituados com a pressão, porque o que eles fazem todo dia no jiu-jitsu é de verdade, entendeu? Essa é a grande diferença do jiu-jitsu para as lutas em pé que eu vejo. Entendi. Cara, bem interessante isso. Ela é um trabalho realmente, né, muito mental. Óbvio que você tem um benefício, né, do fitness em si, né, que você vai ter que trabalhar a parte do corpo, mas você trabalha muito a mente, né? Porque você tem que raciocinar ali o que você vai fazer de movimento. É interessante. Broco, pensa num condicionamento específico. Cara. Absurdo. Quando fala de fitness, é exatamente isso, bicho. Eu sou apaixonado por atividade física, né, cara? Então eu sempre fiz atividade física, várias atividades físicas. A minha formação é em educação física. Mas, cara, nenhuma modalidade me solicita tanto quanto o jiu-jitsu. Porque a maioria das modalidades que a gente faz, a gente consegue, em determinado momento, a gente consegue equilibrar a intensidade e o volume, certo? Então, sei lá, tô fazendo uma corrida. Eu tô fazendo uma corrida, comecei a ficar cansado,
Pô, eu diminuo a intensidade No jiu-jitsu, tu não consegue controlar muito a intensidade porque tem um outro do outro lado querendo te pegar. Então É um pega-pega. é um pega-pega, entendeu? Então, se tu para um pouquinho, tu perde no jogo, já atrasa. Então, cara, o nível de condicionamento físico, da diminuição do percentual de gordura, do aumento do percentual de massa magra que o jiu-jitsu traz, cara, sem tu fazer muita mudança na tua vida, tá? Sem tu fazer mudança, é incrível. E aí, quando o cara percebe aquilo ali, aí ele começa a mudar outros aspectos da vida. Aí ele passa a beber menos, ele começa a se alimentar melhor, ele vai deixando vícios, e aí quando vê, o corpo do cara tá transformado, cara. Entendi. Uma outra pergunta de leigo aqui, Vai que lá. pode ser mais alguma dúvida de um ouvinte aí, né? Então eu, por exemplo, eu conheço jiu-jitsu pelos meus amigos que fazem, pelo que eu já vi aqui nos Estados Unidos, enfim, né? Mas vamos supor, eu não tenho treinamento nenhum, eu tenho algum condicionamento físico de outro esporte e tal, vou para minha primeira aula de jiu-jitsu. Como é que funciona? É por nível? Porque eu sei que tem as faixas, mas quem é mais graduado, eu não sei se o termo é esse, vocês me corrijam, tá? Se eu falar besteira, ele vai fazer a aula junto com a pessoa mais nova? Como é que é isso? Porque eu acho que isso às vezes intimida a pessoa. Acho que o medo da pessoa nova... Claro. Eu vou entrar lá agora, né? Quem tá ouvindo aqui, Com certeza. é pressão. O cara vai me dar uma surra de 40 Cara, minutos. meu irmão, meu irmão, Como é que é isso? tu bateu com o martelo em cima do prego agora. Como é que funciona? Por que tu fez isso? Porque, cara, É a dúvida geral. É a dúvida geral, assim, sei lá, se é 80% ou 90% das pessoas que fazem contato comigo, elas falam o seguinte: cara, eu queria muito fazer uma aula, mas eu nunca fiz, então eu não vou conseguir. Pô, peraí, cara. Como? É óbvio que se tu nunca fez e quer fazer, tem que fazer a primeira aula, né, bicho? Uhum. O que te fez pensar que tu não vai conseguir? Eu sei o que fez esse cara pensar que ele não vai conseguir, porque o que ele tem na mente são as travas dessa visão, desse jiu-jitsu do passado. Se você ingressar aí, Broco, aí não dá pra falar de forma generalizada. Eu tenho que falar da minha realidade e de academias que têm método. Se você entrar numa academia que tem método, a primeira coisa que me diz que aquela academia tem um bom método e ela tá com um método definido é que ela separa por níveis o treinamento. Então tem o cara que é o fundamental, tem o cara que é o avançado, né? Ou algumas academias chamam de iniciante. Que separa esse cara para fazer ele ir se condicionando de forma muito gradativa. Vou citar o exemplo da minha academia, tá? Vou citar o exemplo da minha academia, porque cada academia desenvolve isso de forma diferente. Se você entrasse na minha academia hoje, você iria entrar numa coisa que a gente chama de ficha de adaptação. A ficha de adaptação, ela tem golpes muito básicos do jiu-jitsu que você tem que ir aprendendo. Enquanto você estiver nessa ficha de adaptação, você não faz o treino de luta, e você tem que sempre ser auxiliado, ajudado por alguém mais graduado, que já está conosco há mais tempo, dentro daquela ficha de adaptação. Então o cara não vai poder te pegar pelo kimono e sair rolando contigo e fazendo uma luta, um combate, entendeu? Ele vai ter que o passo a passo, vai né? ter que fazer o passo a passo. E uma outra coisa que tem dentro do meu método, por exemplo, o cara não é obrigado a lutar. Eu não obrigo nenhum aluno meu a lutar. Existe um comando de tatame. A gente fala assim, ó, de joelho quem vai treinar? Então o cara que quer fazer o treino de luta, ele se ajoelha e eu caso as duplas para o combate. Essa fase inicial não vai existir para ti. E quando ela começar a existir, tu vai ficar... Numa luta tu vai ficar de joelho, na outra tu vai estar um pouco cansado, vai ficar sentado, depois tu vai ficar de joelho novamente. Conforme tu vai se condicionando, você mesmo vai percebendo qual é o nível de intensidade que tu pode gerar nesse teu treinamento. E quando tu vê, tu tá de joelho o tempo todo, porque o legal é fazer o rola, a luta. E é exato, porque assim, gente, eu treinei jiu-jitsu 2008, 2009, 2010, 2011... numa outra escola, e ano passado, 2020, eu mandei mensagem pro Alexandre e falei, cara, tô a fim de voltar, tal, né, faz muito tempo. Tava com medo de voltar por causa da condição. Eu tava sedentário ano passado, entendeu? Eu tava com quase 100 quilos, sem condicionamento cardiorrespiratório nenhum. E o que aconteceu? Eu mandei, ele falou, não, vem aí, vem fazer uma aula, tal. E olha só que engraçado, né? O ser humano é foda. Eu cheguei lá, Broco, falando, não, eu já treinei, né, velho? Então, já sei como é que vai ser a parada. E eu achei que eu ia voltar, né, conseguindo fazer o que eu fazia lá atrás. Meu irmão, na primeira aula, eu só consegui fazer o aquecimento mal e porcamente, porque eu tava virado num sedentário. E o que eu quero chamar a atenção aqui?
na parte que o jiu-jitsu, ele te condiciona realmente fisicamente. Então, é uma atividade física. É uma arte marcial? É uma luta? É. Mas antes de você sair pra luta, você vai se condicionar. E na primeira semana, acho que eu cheguei a fazer um rola. E aí eu fiz um rola com faixa preta, faixa marrom, que ele ficou mais me orientando para eu lembrar do passo a passo de cada golpe, de cada encaixe, de cada raspagem. E aí sim, a partir da segunda, terceira semana eu já estava mais confortável. Mas veja só que interessante, veja que a visão do Boico, mesmo não sendo um cara que treinou lá no passado, lá atrás, ainda era a visão de uma intensidade muito alta. Exato. E mesmo ele acompanhando já pela mídia o trabalho que eu vinha fazendo, ele entrou em contato comigo e tinha essa preocupação, pô, mas como é que vai ser? Eu tô parado do jiu-jitsu. Por quê? Porque no passado, esquece tudo isso que eu falei, que é bem bonitinho. No passado, o que acontecia numa academia de jiu-jitsu, quando você chegava numa academia de jiu-jitsu? Batismo. A primeira coisa que acontecia, eles te pegavam, eles te colocavam lutar, não era simulado, não. Eles te colocavam lutar com o cara mais casca grossa que tivesse na academia. Por quê? Porque tinha-se a visão no passado, o professor, ele tinha a visão de que só deveria treinar jiu-jitsu quem merecesse treinar jiu-jitsu. E pra você merecer treinar jiu-jitsu... Você tem que aguentar. Você tem que mostrar que você tem que aguentar a pressão, meu irmão. O cara tem que pegar 50 vezes, tu não pode desistir. Entendi. Então, quando eu cheguei na academia, a primeira vez pra treinar jiu-jitsu, cara, tinha um animal, meu irmão. Ele é meu amigo até hoje, mas o cara era muito grande, 120 quilos, boladão, entendeu? Pô, e aí eu cheguei meio assim, eu nunca fui um cara muito manso, assim, né, cara? Eu sempre fui um cara meio bravo, com alguns problemas de disciplina. Tem um passado. Na escola, tem um passadinho aí. Pô, mas eu cheguei lá, eu fiquei meio congeladão, né? Eu digo, caraca, o troço aqui é sinistrão, hein? Pô, eu falei, tomara que não me bote com aquele cara lá, cara. Olhei de canto de olho, aí é a Lady Murphy, né, cara? Eu pensei, a primeira coisa que o cara falou, vai tu e o cara lá, maluco. Esse cara, ele deve ter me finalizado umas 30 vezes sem encaixar golpe nenhum. Ele simplesmente montava em mim. Aí aquele kimono sem lavar que vocês mencionaram, aquele kimono sem lavar que vocês mencionaram aí, sem camisa por baixo, hoje é obrigatório o uso de rash guard, uma camisa por baixo, na época não era, sem camisa por baixo, peito peludão assim, ele montava em mim, colava minha cabeça no peito dele assim, cara, e puxava com toda a força do mundo, meu irmão. Ele quase explodia o meu nariz no peito dele mesmo, cara, e eu ficava apavorado lá embaixo. Só que eu voltei, eles tentaram... O que eles tentaram fazer com isso? É aquela coisa que o Boico falou, é uma espécie de batismo. Não, pô, o cara chegou aí pra treinar jiu-jitsu, vamos ver se o cara se ele merece, vamos ver se ele é casca grossa ou se vai ser um bicho que vai entrar e vai afinar por qualquer coisa, entendeu? E era assim, cara. Por isso que o jiu-jitsu foi durante muito tempo excludente e por isso que muita gente tem ainda essa visão do passado que tu mencionou mais anteriormente na conversa. Sim, eu acredito que o pessoal que tem essa visão do passado é a galera da minha idade, dos 35 mais, porque que viveu esse período muito vivamente na cabeça, claro, né? Claro. Ver reportagem, como você falou aí, né? Que tinha uma matéria na Rede Globo. Mas eu vejo também, porque como assim, eu não faço, mas acompanho outras pessoas que fazem esse caminho inverso, né? Não, galera, claro, treinamento, né, físico e tal, não pode, e não incentivar luta sem motivo, né? Não que existe um motivo para lutar, mas eu acho que aquela questão da autodefesa é uma outra questão, né? A legítima defesa, ela é prevista até na nossa legislação. Né? Então, não, é porque assim também, ó, o que acontece, e aí é um resgate que a SET tem se esforçado muito para fazer, outras academias têm. Vamos entender um pouco da historicidade também disso. O jiu-jitsu foi trazido por japoneses, japoneses com toda aquela... O japonês tem toda aquela coisa catedrática da arte marcial, né, cara? Os caras são... como que entra, como que sai, bota o chinelo em tal ângulo, amarra a faixa de tal jeito. Os caras são catedráticos. Aí isso caiu na mão dos brasileiros, meu irmão. Entendeu? Pô, aí caiu na mão dos brasileiros. Volto a dizer, os brasileiros fizeram um trabalho incrível lutando, provando a veracidade da coisa,
mas não queriam nem saber das regras marciais. Ah, entra desse jeito, sai desse jeito, pede licença. Jeitinho brasileiro, né? Entendeu? Acabaram com toda a marcialidade da coisa. E aí, boas academias vêm resgatando isso. Na minha academia, você tem que pedir licença para entrar, para sair do tatame, você tem que deixar o seu chinelo na beira do tatame, você não transita descalço fora do tatame, você não ingere líquido ou qualquer tipo de alimento em cima do tatame de forma alguma, você não pode falar palavrões durante a aula. Cara, são normas marciais, entendeu? Que foram deixadas de lado e que equipes com bons métodos vêm resgatando. E o legal, bro, que eu tava lembrando aqui do ano passado, eu treinando lá na 7, e eu lembro que tinha um graduado, não lembro qual era a graduação dele, e ele tinha feito uma cirurgia no joelho. Positivo. E várias vezes o Alexandre me casou pra rolar com ele, né, no momento do treino de luta lá, e era muito legal isso, porque todo mundo que ia rolar com aquele cara sabia que ele tinha recém feito uma cirurgia no joelho e sabia que o rola não poderia ser louco. 100%, né? 100%. E por mais que ele fosse mais graduado, né, porque sempre tem aquela, pelo menos ainda dentro de mim existe isso, me corrija se eu estiver errado, Alexandre, mas existe aquele assim, né, o menos graduado ele tem um sonho de pegar um graduado, né, de finalizar um graduado. E aí você sabendo, pô, o cara tá aqui treinando porque tem método, então a gente vai respeitar a cirurgia do joelho dele e você vai treinar do mesmo jeito e ele vai treinar do mesmo jeito. Então essa diferença, né, de encontrar uma escola, seja uma 7, seja qualquer outra bandeira, que tem um método bem definido, que vai te ensinar a respeitar o seu companheiro, que vai te ensinar as regras da arte marcial, vai te fazer ser um ser humano ainda melhor. Né? Porque por mais que você tenha as ferramentas necessárias para acabar com qualquer um, você vai pensar 2, 3, 5, 10, 15 vezes se você vai usar essas ferramentas, né? Porque você vai aprender a valorizar a vida também. Então isso a 7 sempre deixou muito clara para mim. Perfeito. Deixa, assim, né, eu não sei se eu tô atropelando as ideias do Borco, porque ele que, né, tá na... Porque ele que é a pessoa Fica à vontade, que sabe, meu querido. Então, tem que cuidar comigo também, que eu falo demais. Não, estamos adorando a conversa, porque é isso aqui, é bate-papo, a gente quer, o problema aqui que não tá deixando subir muito o nível sou eu que tô perguntando as coisas básicas. Não, tá excelente, pensando, pô. Né, que é a ideia da galera que não é do meio de jiu-jitsu, Broco, né, que pode ter a mesma dúvida. Ô, Broco, sabe uma coisa que a galera tem muita dúvida, a galera que nunca treinou, é se no jiu-jitsu tem golpe traumático, soco, chute... Você tem essa dúvida também? Eu não sabia, eu aprendi hoje. Aí é claro que eu não ia fazer essa pergunta porque ele falou de luta em pé. Aí eu já tô organizando a minha cabeça, porque eu já vi luta de jiu-jitsu, né? Mas como eu não conheço nada das artes marciais, das lutas, assim, a gente sabe mais ou menos como é um Muay Thai, porque a gente vê o movimento, o boxe e tal. Então ele tá explicando. Na explicação dele eu já tirei essa dúvida. Eu já entendi que não tem soco e chute, até porque ele explicou na metodologia. Mas eu quero falar que é interessante que no início, né, ele falou, o Dom tem, né, bastante, são 22 academias hoje, que é a 7BJJ, e o BJJ é Brazilian Jiu-Jitsu, e eu já aprendi que o Jiu-Jitsu veio do Japão, a gente deu uma esculhambada no Brasil, mas agora tá acertando. Só que aí entra... Deu uma boa esculhambada. Ó, a galera do Jiu-Jitsu, eu tô falando o que o mestre aqui disse. Não, os caras vão me dar pedrada depois, mas nós esculhambamos. Os caras podem, eles brigam comigo, pô, mas tu falou... Não, infelizmente, nós esculhambamos, nós fizemos coisas muito boas, por um lado, mas por outro lado, nós esculhambamos, nós temos que ter clareza disso, pô. A família Gracie é carioca, né? Na verdade, se radicaram no Rio, né, porque eles eram lá do Belém do Pará, né? Entendi. O jiu-jitsu começou por lá, né? Cara, essas histórias, quando são muito... Quando tem um período muito longo, é difícil até da gente saber a verdade. Porque se a gente for estudar a história, começou lá no Belém do Pará, tal, família Gracie, com o Conde Coma. Só que aí já tem gente que fala que o Conde Coma chegou no Rio Grande do Sul antes de chegar lá. Entendi. E aí há uma... Então, há uma distorção histórica aí. Mas é até difícil, e não é só no jiu-jitsu, é até difícil porque não houve alguém na época que se prezou a ficar registrando isso, né? Não houve, na época a história tá acontecendo.
A gente não tá registrando, né? E cada um fala o que quer. E agora cada um fala o que quer. Entendi. Pô, mas o Broco ia falar ali, nós interrompemos ele de novo. Não, aí continuando aqui, né, que eu gostei que frisou que é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? E realmente é uma marca, então assim, é uma etiqueta, uma marca que é muito reconhecida, aí vai da minha parte de conhecimento no internacional. Eu tenho amigos americanos que eu conheço que vieram ao Brasil, na verdade, eu nem os conheci nos Estados Unidos, eu os conheci no Brasil, que vieram para o Brasil para treinar jiu-jitsu, porque eram fãs, e eu também nos Estados Unidos, né? Nas minhas temporadas lá, eu via muito brasileiro indo dar aula de jiu-jitsu, terem academias de jiu-jitsu e serem procurados. Inclusive agora eu tive, né, pessoal que está ouvindo, mais para frente vai saber, eu sou muito envolvido com crossfit, né? Então, o pessoal do jiu-jitsu, a gente ama todos os esportes. Não sei se o pessoal tem preconceito, mas o crossfit é um bom esporte. E eu estava lá nos Games, que é o principal campeonato da modalidade, né? Como se fosse a Copa do Mundo, como se fosse as Olimpíadas, lá nos Estados Unidos. Foi agora no mês de agosto, né, de 2021. Eu voltei tem pouco tempo dos Estados Unidos. E aí eu encontrei os donos de um box. E aí quando eu olhei o nome, eu falei assim, cara, esse nome é brasileiro. Mas eu não lembro o nome. Agora, se me fugiu o nome, eu devia ter pesquisado. Mas eu olhei o nome, eu falei, será que eles são do Brasil? Mas eles aparentemente não tinham cara de brasileiros. E aí depois eu descobri que o box deles lá é enorme. Só que assim, eles são do jiu-jitsu e fizeram paralelo ali um box de crossfit. Só que eles são do jiu-jitsu, a menina é campeã lá, uma americana. E aí eu conversei, fiquei batendo um papo, eu falei, eu sou do Brasil. Nossa, a gente é apaixonado pelo Brasil, jiu-jitsu do Brasil. Aí foi isso que ele falou, que ele fez intercâmbio. Então como é que foi? Explica pra gente como é que foi essa permeabilidade do jiu-jitsu no Brasil, nos Estados Unidos. Como é que é isso? Porque realmente parece assim, ó, aqui no Brasil parece que a galera não dá o valor que eu vejo que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos a galera vê como algo muito legal. O jiu-jitsu ele ficou mundialmente conhecido como uma modalidade brasileira, desenvolvida no Brasil, porque as características do jiu-jitsu brasileiro realmente são diferentes de qualquer outra modalidade. Se nós pegarmos os primeiros japoneses que chegaram no Brasil ensinando o que hoje nós chamamos de jiu-jitsu, eles vieram da escola Kodokan, que era uma escola de judô. O judô era algo mais completo também naquela época, né? Porque os judocas faziam desafios também. Só que no Brasil, a galera, especialmente da família Gracie, ficou muito focada em desenvolver a arte de chão, que aí depois ficou mundialmente conhecido como o jiu-jitsu brasileiro. Pô, a família Gracie faz lá, ó, é o jiu-jitsu brasileiro, os caras enfrentam os outros e pega todo mundo. Pô, a modalidade dos caras é incrível. Então o jiu-jitsu hoje no mundo todo é conhecido como uma modalidade brasileira. Os professores brasileiros, eles têm uma notoriedade maior em qualquer parte do mundo. Eu tenho um aluno, inclusive, que agora está lá nos Estados Unidos, está lecionando na ATT, na American Top Team. Nos Emirados Árabes, nós temos cerca de 900 professores brasileiros ensinando, né? Os sheiks são apaixonados. São apaixonados. Lá é obrigado na polícia, no exército, na escola e no bombeiro. O sheik é um faixa preta de jiu-jitsu e eu acho muito bonito o lema dele, porque ele fala assim que o que o jiu-jitsu fez pela minha vida fará pela minha nação. Então eles têm muito essa característica de utilizar o jiu-jitsu lá nos Emirados Árabes como algo educativo nas escolas, né? E eles criaram uma federação incrível aí. Os sheiks fazem eventos no mundo todo, inclusive no Brasil. Tem etapas do campeonato dos Emirados Árabes que culmina com o Campeonato Mundial dos Emirados, que acontece mais para o final do ano, né? Então, assim, o jiu-jitsu é reconhecido mundialmente como uma modalidade brasileira. Eu tenho um holandês, um amigo que mora na Holanda e treina jiu-jitsu lá na academia Rickson Gracie, numa filial que existe na Holanda. E toda a vida que ele vem para o Brasil, ele fica 30 dias treinando na minha academia, porque eles querem ter esse contato. Eles querem ter esse contato com o brasileiro dando aula, né? Com o brasileiro ensinando. É como o cara que faz Muay Thai, por exemplo, e tem o sonho de ir pra Tailândia, né? Treinar aonde nasceu mesmo a coisa, né? Então, o Brasil alcançou realmente essa notoriedade. Eu acho isso bem legal. Como a gente tem a capoeira, né? Exato. Tem muita gente que, né, vê o Brasil como a capoeira, o jiu-jitsu
Né? E gostei de saber dos outros países. Como eu falei, o país que eu tenho muito, né, relacionamento é nos Estados Unidos e realmente isso é muito grande lá. Você falou da... Em breve nós vamos abrir uma sete em Las Vegas, inclusive. Tá na ponta da agulha. Eu quero ir lá. Vamos Olha lá aí, conhecer. Vamos lá, hein? Você falou da capoeira agora aí, Broco, né? Porque a capoeira, culturalmente, né? Ela tem uma raiz 100% brasileira. E eu lembrei da minha época de Nintendo, que eu jogava Street Fighter, e o lutador brasileiro, que eu não lembro qual era o nome. Capoeirista. Ele era capoeirista, exatamente, né? E não era um jiu-jiteiro. Mas com certeza o jiu-jitsu, ele... Não sei se a gente pode fazer essa comparação, mas ele é muito mais famoso que a capoeira, né? Em termos comerciais. Hoje ficou muito mais notório, né? Porque o jiu-jitsu ganhou muito mais espaço, né? Por conta dessa eficiência que ele mostrou pro mundo, né, cara? Cara, esse boom aconteceu, nós temos que dar a mão à palmatória. Mesmo o jiu-jitsu não tendo se organizado depois disso, mas esse boom aconteceu quando Rorion Gracie, inteligentemente, falou assim, cara, eu vou fazer um evento, eu vou criar um evento e eu vou chamar lutadores de todas as modalidades e vou botar um magrelo da nossa família aqui no meio do ringue aqui, ele vai bater em todo mundo, que foi o primeiro UFC. Né? O UFC foi um evento criado pela família Gracie, pelo Rorion Gracie. Então a ideia dele era justamente essa, criar um evento onde ele conseguisse provar para o mundo todo que o jiu-jitsu era melhor que qualquer outra modalidade. E ele fez isso colocando, na época, se a gente for analisar, talvez seria muito melhor ter colocado o Rickson Gracie. Por quê? Porque o Rickson já era um lutador conhecidíssimo no Japão, já era um campeão, já era o campeão da família. E eles botaram o Royce, que nunca ninguém tinha ouvido falar do Royce. O Royce não tinha nem lutas de campeonato de jiu-jitsu. Mais magrelão, mais timidozão, né? E botaram ele lá dentro. Mas o Rorion fala isso. O Rorion fala, cara, se eu tivesse colocado o Rickson já era um campeão. Não tinha dado tanto... Pô, o boom. Eu botei o Royce, porque, pô, neguinho olhava pro Royce e ninguém acreditava nele, pô. Um bicho meio magrelo, meio desengonçado. Franzino. E ele foi lá e ele bateu em caras de 100, 120, 130 quilos, entendeu? De forma muito rápida, sem precisar dar nenhum soco, e a galera nem entendia por que o outro cara desistia da luta. Porque como era engraçado, coloca aí as lutas do UFC 1 no YouTube, era engraçado porque como a galera não conhecia o jiu-jitsu, ele encaixava o golpe, o cara já se apavorava e já batia, daí a plateia ficava assim, nossa, o que esse cara fez? O cara é mágico, pô. O cara fez uma mágica ali, porque, pô, o outro cara é gigante e o cara já pediu pra parar. E aí foi aí que o jiu-jitsu, ele criou essa notoriedade no mundo todo, né? Como uma modalidade praticamente imbatível aí. E aí, né, você falou ali, o UFC foi criado pela família Gracie. E depois, né, comprados pelos irmãos lá. Depois comprado pelo Sheik. Pelo Sheik. Podemos dizer que faltou o business aí na família Gracie para fazer do UFC o que ele se tornou hoje? Não sei, porque aí o Rorion é inteligentíssimo, né? O Rorion, que é o antigo dono do UFC, é um cara inteligentíssimo, eu acredito que... Talvez ele cumpriu o objetivo dele. Isso que eu ia dizer, talvez ele fez o que queria fazer, né? Eu não lembro até qual numeração que ficou com ele, mas isso ficou com ele um bom tempo, né? E o Rorion Gracie é um cara que tem N negócios na família, né? Um businessman. É um businessman, né? Entendi. Bom, Alexandre, hoje a Sete Jiu-Jitsu aí tem o seu propósito, né, que é o jiu-jitsu para a vida, o jiu-jitsu como qualidade de vida, como atividade física. A gente, né, falou aqui um pouco, obviamente, da história, dos primórdios, do preconceito, né, do que a grande massa ela vê no jiu-jitsu, e você vem fazendo um trabalho aí junto com vários outros graduados, vários outros homens de negócio também, que é inserir o jiu-jitsu na prática diária, não é como uma atividade física, assim como musculação, assim como crossfit, assim como corrida de rua. Mas a gente sabe, né, e já falou aqui, que o jiu-jitsu ele traz um valor também para autodefesa. Certo. Né? E essa semana você fez uma live, eu tava acompanhando, e me chamou muita atenção quando você falou assim, qualquer marmanjo, né, qualquer homem, pode tentar atacar uma aluna minha, graduada, faixa roxa, faixa marrom, que ela vai botar para dormir.
O jiu-jitsu possibilita hoje qualquer praticante de jiu-jitsu graduado, né? Obviamente não dá pra falar de um faixa branca que começou ontem, Claro. mas a se defender de qualquer situação? Com certeza. Cara, é claro que há um risco maior, mas inclusive um faixa branca. Um faixa branca que tem 6 meses de treino de jiu-jitsu, ele tá muito acima de qualquer cara que não treina nada. E eu volto a afirmar isso. Eu tenho certeza que todas as minhas alunas têm capacidade de se defender de um agressor. Inclusive, isso aconteceu realmente há alguns meses atrás. Eu tenho uma aluna que mora num apartamento e ela estava do lado de fora fazendo alguma coisa e um cara chegou e segurou ela. No que o cara segurou ela por trás, ela meio que no reflexo... Automaticamente, colocou o cara para baixo e assim, deixou o cara em condições bem ruins. Aí tiveram que separar ela, chamar a polícia, porque, claro, ela foi tomada de emoção, né? Ela foi tomada de emoção, então, além de se defender, ela deu uma liçãozinha. É uma linha tênue, né? Você sair do agredido e virar agressor, né? Além de se defender, ela acabou deixando o cara em maus lençóis, mas aí o cara foi levado pela polícia, né? E o jiu-jitsu, ele dá esse poder realmente, né? Ele dá essa capacidade. Eu passei por uma situação dessa também, há 3 anos atrás, na Avenida Getúlio Vargas, aqui no meio do centro da cidade, da nossa cidade. Eu passei por uma situação dessa e é aquela coisa, a gente não quer que aconteça a via de fato, jamais, nenhum de nós, os meus alunos, eles sabem que eles estão proibidos de entrar num embate, numa via de fato. Eu ensino isso para o meu filho, mas é a máxima que a gente fala, que às vezes não reagir não é uma opção. Então sempre que não reagir for uma opção, é a melhor saída. Mas às vezes não reagir não é uma opção. Eu chegava no restaurante que eu sempre almoço, de um aluno meu, inclusive, aí eu cheguei no restaurante, tava todo mundo lá de fora do restaurante, e um buchicho, e papapá, e eu cheguei, eu até achei que tinha sido algum acidente dentro do restaurante, sei lá, pegou fogo na cozinha, não sei o que aconteceu aqui, né? Mas daí eu cheguei no restaurante, assim, todo mundo assustado, e tinha um cara já, sei lá, tava 50 metros do restaurante, muito alto, muito grande, ele devia ter uns 120 quilos, levando uma velhinha, bem baixinha. E ele falava alto com ela, esbravejava e bababá, e berrava, né? Aí eu cheguei, perguntei o que aconteceu, aí o meu aluno falou, cara, não sei, a senhorinha tava almoçando aqui no restaurante, o cara veio aqui, simplesmente arrancou ela dentro do restaurante, o prato dela ficou ali em cima da mesa, e ele tá indo lá. E daí, nesse free zone todo, a maioria que tava no restaurante era mulher, aí elas começaram Ela sabia que eu era professor, começaram, não, tu tem que ir lá, vai lá e salva ela, vai lá, não, ele vai matar ela e tal. E eu falei assim, eu pensei comigo, cara, eu não vou, ela tá indo, ele não tá segurando ela tá andando com ele, eu não vou me meter. E eu fiquei olhando assim, né? Quando eles iam atravessar a rua, o sinal abriu e ele não foi possível atravessar. Daí ela tentou sair, ela tentou fugir, ela tentou dar a voltinha, ela andava muito devagar assim, né? Mas ela tentou sair e voltar, e nessa ele puxou ela pelo braço. Quando ele puxou, daí ele ligou meu botão, daí eu fui. Só que é uma situação que mesmo pra mim, treinado e já acostumado a combater, é uma situação, aquilo que tu falou. Crítica, uma linha tênue entre você manter o controle e você... Então eu fui e realmente, cara, a veia do pescoço já começou a pular aqui, né? Eu digo, caraca, meu irmão. E eu não fui nem... Eu vou confessar que eu não fui nem pensando em fazer jiu-jitsu, meu irmão. Eu fui pensando assim, ó, cara, a hora que eu chegar, eu não vou nem falar nada. Eu já vou chegar, já vou dar uma bomba na cara dele, já vou fazer ele cair duro. Só que quando eu fui chegando perto dele, o cara era muito grande. Eu fui pensando assim, caraca, se eu der um soco, ele vai rachar minha mão, meu irmão. Esse cara não vai nem se mexer, cara. E eu digo, não, esquece, vou pro jiu-jitsu mesmo, meu irmão. Aí eu cheguei na frente dele e falei, ô amigo, eu queria conversar com você, e nessa ele me empurrou. Ah, não se mete, pai. Ele botou as duas mãos no meu peito, e aí eu fiz um movimento que a gente chama de arm drag, né? O Boi conhece. Quando puxar o braço, né? Eu fiz um movimento... Quem sabe inglês já pega. Eu fiz um movimento de arm drag. Esse movimento de arm drag, o intuito maior desse movimento, quando ele é bem feito, é já trazer o cara quase que projetando ele ao solo. Só que como o cara era muito grande, ele praticamente não se mexeu. Então eu fiz o drag e rapidamente pulei nas costas dele. Fui pra trás dele e pulei. Pulei mesmo, fiquei mochilado nele, tipo um koala, meu irmão, agarrado num pé de árvore. Eu fiquei mochilado no cara e o cara em pé comigo. E eu pensei, bicho, esse cara vai pular pra trás na calçada aqui. Ele vai rachar minha cabeça na calçada. Aí o que eu fiz? Eu escondi a cabeça assim...
encaixei o mata-leão e apertei, cara, com a força da vida. Cara, eu acho que não deu 6 segundos, ele caiu pra frente, desmaiado duro, assim. Aí vem a questão do controle. Se eu fico emocionado com aquilo ali, eu fico com raiva, se eu seguro um golpe desse, eu mato o cara. Então eu rapidamente, quando eu vi que ele perdeu o sentido, eu soltei o golpe, comecei a controlar ele por cima, ele foi voltando. Quando você volta de um golpe desse, você volta assustado, você volta perdido, você volta sem conseguir reagir, porque os teus músculos, eles não Sei bem como é. É engraçado porque os teus músculos não respondem, entendeu? Por exemplo, tu tenta levantar, tu não consegue. Já viu no MMA? Quando o cara toma um golpe, daí ele tenta levantar, daí ele cai, daí bum, ele vai... Porque o teu corpo não responde, entendeu? E daí ele falou, cara, pô, tu vai me matar, tu vai matar. Daí eu falei, não vou te matar, eu tô aqui pra te ajudar. Quem vai te matar é essa galera que tá em redor. E aí já tinha muita gente em redor, né? Quem vai te matar é essa galera que tá em redor aqui, porque viram tu agredindo a velhinha. Então espera aqui, porque eu vou te ajudar. E aí chamaram a polícia, os dois policiais chegaram, eram meus alunos, inclusive. E aí os meus alunos resolveram a questão, né? Mas no jiu-jitsu ele te dá essa capacidade, ele te dá esse controle, né? Porque a gente volta lá também um pouquinho antes da nossa conversa, onde a gente falou que o cara que treina jiu-jitsu, ele luta todo dia, pô. Então eu tô habituado a lutar, a combater, entendeu? Entendi. Ó, galera, a audiência que tá aí, bom senso, né? Você vê que o mestre tá falando, tem que analisar a situação, não é... Não vai se achando o super-herói da vida. Inclusive em Joinville, na nossa cidade, também alguns anos atrás, aconteceu um óbito, né? Um rapaz aí pegou alguém furtando numa ótica ali na Rua das Óticas, aplicou esse mesmo golpe que eu apliquei e matou o cara, porque não soltou o golpe. Então, assim, eu não concordo que isso tenha sido um erro, uma falha na aplicação do golpe. Na verdade, infelizmente, esse cara deixou-se tomar pela emoção, né? Pelo poder que a posição transfere pro cara, ele deixou-se tomar pela emoção e errou na dose. É uma linha muito tênue, né? De você cometer uma fatalidade ali, principalmente numa ocasião como essa, uma senhora idosa sendo agredida, sendo sequestrada, sei lá. O cara fica chateado, pô, tá batendo na velhinha, então eu vou te pegar, meu. Exato, eu vou te mostrar como é que é, agora vem bater em mim, né? Exatamente, tem que saber se controlar. Mas é algo muito complicado, na verdade. Mas o legal disso é que o jiu-jitsu transfere para o praticante essa força interior, né? Cria-se uma autoestima, né? O cara franzino, o cara fraquinho, o cara, pô, que é o nerdzão lá, que sempre recebeu... Pô, vai treinar jiu-jitsu, cara. Você vai ver o poder que você tem, a força que você tem, e você vai se garantir pra você mesmo. Então, você sabe que independente da situação que você entre, você tá pronto ali, né? Eu acho isso bem importante. Inclusive, eu sou a favor do jiu-jitsu nas escolas. Né, na grade curricular ali, porque a arte marcial já ensina, né, essa questão de respeito, essa questão de respeitar as regras, e o jiu-jitsu em si, poxa, ia colocar as crianças com uma outra mentalidade, né, Alexandre? Cara, posso fazer um parênteses nisso aí, não? Porque essa é uma discussão que tá surgindo muito quente, né? Ah, é? Essa é uma surgião... isso que tu falou é algo muito quente, tá muito... Por quê? Porque muitas pessoas estão pegando o exemplo dos Emirados Árabes, e, inclusive, está saindo leis nesse sentido. Hoje, o jiu-jitsu já é uma modalidade alternativa na escola. Então, se a escola ela consegue contratar um professor de jiu-jitsu, se a escola quiser colocar o jiu-jitsu na escola, já há essa possibilidade por força de lei. E tá todo mundo da comunidade do jiu-jitsu extremamente animado com isso. Cara, eu também tô, mas eu faço uma ressalva. Qual que é a ressalva? Que não cometeu o erro lá de trás. Os professores precisam avançar didaticamente, metodologicamente e em questão de disciplina marcial. Porque eu sou muito sincero em falar, eu não sou o melhor professor do mundo, mas dependendo do professor de jiu-jitsu que fosse dar aula para o meu filho na escola, eu não iria deixar. Baseado em alguns exemplos que ainda existem de pessoas com uma mentalidade retrógrada demais, né? Então, assim, cara, é legal o jiu-jitsu na escola? Claro que é. Precisamos, então, fazer um trabalho igual os Emirados Árabes estão fazendo. O Bolsonaro teve lá, nos Emirados Árabes, né? O nosso atual presidente, não sei em que ano você está ouvindo isso, mas o nosso atual presidente teve lá e foi recepcionado, inclusive, pelo Renzo Gracie, que mostrou tudo aquilo que está sendo feito lá.
Agora, os caras fazem com método, pô. Os caras treinam os professores passam por oficinas quase que, sei lá, mensalmente. Existe um currículo que o professor tem que aplicar na escola. Não é assim soltar o cara lá e agora ensina jiu-jitsu pra galera. Então, claro que o jiu-jitsu é e pode ser uma ferramenta educacional incrível, desde que ele seja bem conduzido. Legal, legal, interessantíssimo. Isso, ó, torcendo aqui para que isso seja aplicado no Brasil aí, porque com certeza vai trazer aí um senso educativo de respeito que está se precisando aí ultimamente, né? Não só ultimamente, mas sei lá, nos últimos anos, né? Acho que se perdeu um pouco essa questão aí. Broco, e aí? Você vai fazer sua aula de jiu-jitsu quando? Vou te dizer que, olha, não, vou te dizer, então, tem um box aqui perto da minha casa que tem ele era o pessoal do jiu-jitsu, né? A galera que eu conheço, até o Bruno, né, que eu brinquei, muita gente boa. Eu falei assim, eu tenho uma galera, amigos que são do jiu-jitsu, e eu ficava implicando com eles, porque eu ficava assim, vocês ficam aí no jiu-jitsu e tal, vocês têm que ir pra cá. Eu ficava, né, na brincadeira, que a gente sempre faz. E aí o box cresceu, na verdade, o espaço cresceu. Eles têm um CrossFit hoje, que é bem interessante. E a galera do jiu-jitsu começou a fazer CrossFit, até compete, eles fazem competições locais, né? E, enfim, agora eu fiquei animado, eu acredito que a galera lá deve ter uma boa metodologia, já vou ficar atento aqui porque eu nunca perguntei isso para eles, né? Então, assim, eu perguntei aqui pro mestre, né, que já que a gente tá nesse bate-papo, a intenção, eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Eu vejo que pelo menos o jiu-jitsu tem feito esse caminho de volta, né, para mostrar que tem benefício, que não é só aquela maluquice que a gente viu no final da década de 90, início dos anos 2000, né? Mas eu vou, depois nas minhas redes, eu vou dizer como é que foi, que eu gosto dos desafios, né? Eu gosto de me desafiar com as coisas, depois vou até mandar lá pro mestre. Pena que, né, eu sou do Rio, tô um pouco longe, senão ia lá para conhecer também o seu espaço, mas uma oportunidade, né, que eu acho que vou ter que aparecer em Santa Catarina em algum momento, Vem. Eu vou lá para conhecer o espaço. Mas eu acho que a galera de casa, né, que assim como eu, não conhece, eu acho que passou a conhecer mais um pouco. Eu até já vou deixar aqui uma dica, porque a gente tem o nosso Insta, né, Daniel? Galera que tiver qualquer comentário, coloca lá, né, do post do episódio, tiver alguma dúvida, quem sabe a gente não consegue, né, ir lá tirar a dúvida com o mestre, depois fazer uma sessão de tira dúvidas, né, perguntas, porque é isso, né, a gente tem uma infinidade de possibilidades que a gente viu aqui, né, com o jiu-jitsu, então de repente alguém que está ouvindo aí tem alguma dúvida que eu não perguntei, porque eu tirei as minhas dúvidas, né? Mas ele disse que eu fui certeiro na pergunta, então acredito que a galera de casa vai estar bem servida, né? Mas é isso, eu estou bem animado. Agora eu vou falar para você, porque assim, eu penso nisso, falando sério, infelizmente, eu comento com as pessoas que cada país vive a sua realidade. A realidade do país é violência urbana, né? A gente tem problema com violência urbana. Eu sou totalmente contra, o que me conhece, a galera que me conhece sabe que eu sou da paz, né? Eu sou possível, eu vou no diálogo, a gente pode discordar das ideias, eu acho que a gente não precisa agredir ninguém, mas é aquilo, eu sei o meu comportamento, mas eu não sei o da outra pessoa. Exato. Entendeu? Então, o que eu posso fazer para pelo menos me proteger ou proteger uma senhora que tô vendo que está sofrendo abuso, uma outra pessoa? Como é que eu posso fazer de maneira segura, né? Porque eu tô te falando de novo, gente. E tu falou uma coisa muito interessante, né? Você pode controlar o seu comportamento, não consegue controlar o da outra pessoa. E quando você tá treinado em jiu-jitsu, quando você já tem um bom nível de jiu-jitsu, você passa a fazer melhor a gestão de um possível cenário de risco. Então, a partir do momento... Quando que a agressão começa? Porque quando a gente fala em agressão, a gente já pensa logo na briga em si, né? Na luta. Mas a agressão, ela já começou quando alguém já saiu do seu equilíbrio emocional. Então, mesmo que tu não queira brigar, que tu se mantenha controlado, se tu tem no ambiente alguém que está emocionalmente desequilibrado, o cara já falou contigo de forma agressiva, né? O cara tentou te intimidar de alguma forma, cara, a briga já começou. O cenário de combate ele já está instalado. É claro que você vai tomar um posicionamento para tentar acalmar aquela pessoa e para que a briga ela não chegue na via de fato. Mas você já tem que entender que aquele já é um cenário
onde você liga alguns alertas. Então você já deixa a sua mão numa altura correta, você já impõe a sua voz de uma forma também que a pessoa entenda que você não está com medo dela, que você está preparado para o que pode acontecer. O posicionamento da tua perna já muda para você não ser surpreendido por um empurrão, por exemplo. Então todo esse cenário você já começa a ler de forma melhorada, né? Sim, aconteceu recentemente, né? A galera que tá ouvindo, a gente tá, né? Que sempre os episódios saem posteriormente, mas recentemente, agora final de agosto, início de setembro, viralizou, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, um passageiro que estava indo para Londres, saindo de Miami, né, no aeroporto de Miami, ele transtornado, disseram que era por questão de máscara, e eu não sei, mas assim, tem esse vídeo, se vocês procurarem, você vai ver o cara transtornado, ameaçando o pessoal da companhia aérea, os demais passageiros, e foi uma coisa assim, uma cena de quase 3 minutos que não tinha uma pessoa para controlar o homem. E ele pegava aquelas divisórias que a gente faz para o pessoal ficar na fila, igual que tem em banco, levantando, ameaçando jogar nas pessoas. Eu falei, gente, não tinha uma pessoa ali. Eu acho que se tivesse alguém do jiu-jitsu, ia dar uma segurada nele. Até porque ali você já tem uma ideia que o cara não está armado, porque ele passou pela segurança do aeroporto, né? Então você já consegue calcular algumas coisas. Mas todo mundo acuado, o pessoal da companhia aérea, os demais passageiros, o pessoal filmando, e o cara lá dando um show. E é isso, aí você fica nessa situação. Então eu penso que, infelizmente, claro, estou dando um exemplo dos Estados Unidos, mas assim, a gente não não tem como prever né, o que a pessoa vai querer fazer comigo, se eu vou ter como. Óbvio que eu sempre falo para todo mundo, né, tomar cuidado com reações, porque numa dessa que você também pode, né, se dar mal, mas enfim, se você tem como se defender, eu acho que é melhor do que, né, ficar refém disso daí. Então eu acho isso muito interessante, principalmente pela questão de fitness, é o nosso papo aqui, né? A gente quer falar de fitness de uma forma geral, então é uma modalidade que te traz muito condicionamento, não só físico, mas mental. Eu acho que, né, como você já deixou aqui bem claro. Agora, se pode ainda de brinde me trazer essa possibilidade de uma legítima defesa, que é o que eu defendo, é legítima defesa, né? Tô aqui, cara, né? Então, vamos lá que eu vou conseguir aqui me virar na situação. Então, eu acho que isso é interessante, eu acho que é algo a se cogitar, né? Assim, para uma forma geral, né? Por um lado ou para o outro, porque vai vir o brinde, o fitness vem, mas de brinde tu, né, fica mais safo. Tá esperto. Numa situação, né? Uma situação de perigo, você consegue se proteger um pouco mais. Eu achei isso interessante. E como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Alexandre? Cara, eu tenho um canal do YouTube, que é um Minuto Jiu-Jitsu, canal bem legal. Na verdade, lá no começo desse canal, a ideia era fazer exatamente o que o nome propõe, né? Posições de jiu-jitsu em apenas 1 minuto. Essa era a minha ideia. Porque eu via a galera ensinando jiu-jitsu, eu achava muito elástico a galera ensinando. Aí eu falei, cara, eu vou fazer posição em 1 minuto. E, pô, rapidamente o canal bombou, cara. A galera gostou da ideia. E depois eu percebi que a galera gostava muito de ouvir a minha visão sobre jiu-jitsu, o que eu pensava. E aí hoje o canal tá bem legal, tem essas coisas lá, tem técnicas, tem eu falando sobre jiu-jitsu, sobre saúde. Então uma das formas é através do canal Minuto Jiu-Jitsu. E tem o meu Instagram também, que é o Alexandre Marciano 7, o número 7 mesmo, né? E o próprio Instagram da 7, que é 7 Brasil, né? Então, se alguém quiser depois mandar alguma dúvida pra mim, pelo meu Instagram mesmo, cara, eu faço questão de responder todo mundo. Se quiser mandar alguma pergunta para responder para geral, depois eu meto um stories lá e vamos para frente. Legal. E hoje, quantas unidades da 7 Brasil? Cara, hoje nós temos 22 unidades. Lembrando que nós fizemos essas 22 unidades no nosso primeiro ano de fundação, né, de equipe mesmo registrada na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, porque antes a 7 era um braço único e exclusivamente social meu, um projeto social. No primeiro ano a gente fez 22 unidades, depois já entrou, eu não sei que ano, eu sei em que local do tempo e espaço vocês estão nos ouvindo, mas aí no segundo ano já entrou a pandemia. 2020. 2020 a gente parou de crescer, a gente está em 2021 agora, galera, continuamos na pandemia, né? Continuamos desenvolvendo um bom trabalho, mas o jiu-jitsu em especial sofrendo, né? Por conta que nós somos pura e única, exclusivamente contato físico e a gente está de alguma forma desprovido disso, as coisas já melhoraram muito. Mas hoje nós somos 22 unidades, em breve nós vamos abrir uma unidade nos Estados Unidos, em Las Vegas, e nós temos muitos professores que acabam entrando em contato comigo, querendo fazer parte do nosso grupo, porque
eles observam valor naquilo que nós estamos fazendo com o jiu-jitsu e a visão deles se alinha com a nossa visão, né? Legal. E a pessoa que está ouvindo aí, nossa audiência, que é um empresário, é um investidor e ele tem o desejo aí de investir nesse nicho aí no jiu-jitsu, qual que é o passo a passo aí para isso acontecer? Ou tem que ser graduado em jiu-jitsu para... Não. Na verdade, cara, isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais no jiu-jitsu, né? Nós, como o jiu-jitsu tem crescido muito, como o jiu-jitsu tem sido uma alternativa e tem agregado muita gente em torno do treinamento de jiu-jitsu, os empresários eles têm observado um valor nisso. E muitos fazem o quê? Abrem uma academia e contratam um professor graduado em jiu-jitsu para cuidar desse negócio, dessa academia. Então, se alguém tem vontade de investir no jiu-jitsu, o primeiro passo é encontrar uma boa academia que tem um bom método e fazer contato com o líder, com o CEO dessa academia, né? Para poder entender um pouquinho mais a fundo desse negócio. Por exemplo, nós já temos em Joinville uma unidade que foi aberta por um investidor e que vai abrir também essa unidade em Las Vegas. Ele já mostrou interesse em abrir quantas unidades nós tivermos capacidade de fornecer professores já prontos, dispostos a trabalhar. Que legal. Então, a expansão para um homem de negócio dentro do jiu-jitsu, ela vai esbarrar quase... No material humano. No material humano, exatamente. Entendi. E o faixa preta aí de uma outra bandeira, de uma outra instituição, de uma outra escola, que queira conhecer mais o trabalho da SET, só te mandar uma mensagem lá. Nós temos um site que é o www... Opa, caiu alguma coisa aí, vamos lá. O site é www.7, o número 7 mesmo, jj.com.br. Lá no site tem a história, tem vídeos, tem um ambiente no site que é o Headquarter Virtual, que é só para professores oficiais daí. A SET dá todo esse suporte para os professores, né? Então, o professor que estiver nos ouvindo e quiser entender um pouquinho mais da SET, vai entender muito da SET, tanto no meu canal do YouTube, no Minuto Jiu-Jitsu, quanto no nosso site. www.7, o número 7, jj.com.br. Legal, interessantíssimo aí. Então, para você que está acompanhando esse episódio até aqui, fica aí a dica, quiser conhecer muito mais da metodologia da SET Jiu-Jitsu, Alexandre está super à disposição no YouTube, no Instagram, no site da escola, e em breve a gente vai ter aí um novo praticante de Jiu-Jitsu chamado Fábio Broco, virado no Jiraya, né? E por aí vai. Bom, deixa eu agradecer, né, mais uma vez aí o Alexandre Marciano por ter aceitado o convite de vir bater esse papo com a gente, né, Broco? Bater esse papo no Papo de Fitness. Espero que você que esteja ouvindo até aqui tenha gostado. Lembrando que a gente tem a nossa conta no Instagram, né? @Papo de Fitness. Segue a gente lá, manda uma mensagem, manda o seu feedback sobre esse episódio, comenta lá, curte, manda para os seus amigos. A ideia aqui é a gente entregar muita diversão, informação e educação para vocês através dos nossos episódios. Agradecer o Fábio Broco, né, que participou aqui desse episódio, prontamente aceitou o convite também de estar aqui nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, véspera de feriadão, né, Fábio? 7 de setembro, eu moro na praia, você não tem noção de como é que tá isso aqui, galera. Eu tô aqui quase que dentro de um tubo, porque o pessoal já tá de férias, né? Assim, o pessoal já tá curtindo, então tem gente na rua, tá um clima de festa. Mas vou te dizer que a melhor parte hoje foi bater esse papo, porque eu aprendi sobre uma modalidade que eu não conhecia. Você que é do jiu-jitsu, não fica zangado comigo. Você, esse menino perguntando essas coisas, é porque tem coisa que não é óbvia, eu não sou do meio. Então, eu vim aqui para fazer o papel da galera que não é do jiu-jitsu, porque a nossa intenção é trazer conhecimento para todo mundo, né? Então,
Quero agradecer pela oportunidade, agradecer aqui, né, o Alexandre pelas explicações, dizer que eu tô doido para conhecer as unidades, principalmente a de Las Vegas, né? Que assim a gente Aí, né, ó, isso aí, pô. já faz uma O que viagem acontece em internacional. Vegas, morre em Vegas. Vou lá para Vegas, mas eu vou para Vegas já sabendo fazer alguma coisa. Eu vou fazer minhas aulas no Brasil, vou chegar lá, vou fazer umas aulas em Vegas. Né, mas se não souber, não tem problema, porque chegando numa academia 7, você vai passar por um processo de adaptação que vai deixar você com uma liberdade incrível no treinamento. Olha aí, ó. Exato. Muito então, bem. Obrigado, galera. Bom, obrigado, gente. Você que acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com um novo episódio, com um novo assunto, com um novo tema, com um novo convidado. Então, um forte abraço, obrigado e valeu!